Olá, tudo bem? Graça e paz. Eu sou o pastor Sandro Souza e que bom que você está de volta aqui para a nossa terceira aula do curso Primeiros Passos na Pregação. Esse é um conteúdo muito interessante. Nós vamos falar hoje sobre introdução, como montar uma introdução atraente. Mas antes mesmo de entrarmos no assunto, eu quero falar para você sobre os seis da introdução, né? O que é isso? Nada mais é do que uma forma de memorizarmos três palavras importantes que a nossa introdução precisa apresentar os conceitos destas palavras. E a palavra é curiosidade, é o primeiro C. Então, a sua introdução precisa despertar a curiosidade dos seus ouvintes. O segundo C é a contextualização. Você precisa ambientar o seu público com a sua contextualização, apontando já para aquilo que você vai ministrar. O terceiro C é a conexão. Você precisa fazer uma ligação da sua introdução com a vida daquele que está te ouvindo. Ou seja, você tem que conectar a sua história com as pessoas que estarão ali no momento, no dia que você for ministrar a palavra. Então, isso é muito importante de ser dito. Guarde isso. Curiosidade, contextualização e conexão. Isso é importante para você poder fazer uma boa introdução. Se você pode, pega caneta e papel e anote algumas coisas que porventura vão surgir no meio do caminho e essas anotações podem abençoar você posteriormente. Antes de continuar, eu queria te pedir, se esses conteúdos têm sido abençoadores para a sua vida, se você puder, não te custa nada, é só clicar aqui no se inscrever, compartilhar, curtir e também interaja comigo durante a aula. Vem aqui para a tela do meu computador, em nome de Jesus, a gente começar. E aí está a nossa pergunta, né? A nossa pergunta é para abrir logo assim, como fazer uma introdução que prende atenção. Provavelmente você já viu algum pregador iniciar um sermão sem introduzir a palavra. Isso já aconteceu com você? Você já esteve em algum lugar onde você viu alguém começar a pregar uma palavra, apenas fazer uma leitura do texto bíblico e logo na leitura do texto bíblico entrar nos pontos da mensagem? Isso não é legal, isso não deve ser feito. Então, se você já viu isso, comenta aqui. Eu já vi. Quem sabe você já cometeu esse erro? Você tem coragem de comentar aqui embaixo? E eu já cometi esse erro, pastor Sandro. Sabe, a gente está aqui para aprender. Então, como que eu devo fazer uma introdução que prenda a atenção do meu público? Vamos à tela do nosso computador de novo? Então, quando eu olho para essa pergunta, percebe que essa pergunta, ela está aí entre alguns ícones que nos mostram a mesma ideia. Qual a ideia? A ideia de tempo. Porque a introdução ela não pode ser algo que demore muito. A introdução é só para ambientar, para despertar a curiosidade, né? E prender a atenção ali do seu público, ok? Então, os primeiros minutos do sermão, eles vão ajudar a definir se a igreja vai ouvir você no restante todinho que você vai falar. Então, preste atenção nisso. Você tem que fazer um bom trabalho, você tem que caprichar logo no início. Faça um bom trabalho no início para que o seu público continue ouvindo você no restante da mensagem. Não dê bobeira. Quando a gente vai um pouquinho mais adiante, eu preciso definir para você o que é então a introdução. Pastor, o que é a introdução? Veja, a introdução, ela é a porta de entrada da mensagem, sabe? A introdução, ela deve fazer esse papel de introduzir a sua mensagem, de ambientar o povo, de gerar curiosidade, de prender atenção, de fazer com que as pessoas fiquem interessadas, né? Então ela é a porta de entrada da sua mensagem, do seu sermão. Ela serve para quê? Já disse algumas dessas coisas. Despertar o interesse da igreja. Então, quando você ouve uma pessoa falar ali, e às vezes você, nas palavras iniciais dela, você já fica desanimado de ouvir, não é verdade? Se isso já aconteceu com você em algum momento, você começar a ouvir alguém, você está num culto, você começou a ouvir alguém, mas não houve nenhum despertamento de interesse por parte do pregador
para com a sua vida e você já fica desanimado. Pode até ser que o jogo tenha virado e ele tenha apresentado um bom sermão, tenha ministrado uma boa palavra, o que é possível, né? Mas a introdução ela serve para isso, ela tem esse papel de despertar o interesse. Apresentar o assunto é outro objetivo da nossa introdução. Ela apresenta o assunto, sobre o que nós vamos falar, não é verdade? Isso também é muito importante. Depois disso, ela deve conduzir naturalmente ao texto bíblico. Veja bem, a introdução, ela não existe para impressionar as pessoas, não é isso que eu estou dizendo aqui, mas ela existe para prender a atenção delas. Ela existe para preparar as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Uma boa introdução vai fazer com que o seu público fique com você até o final do sermão, tá? Então, quantos de nós já de repente não levantamos ou tivemos a vontade de levantar após percebermos que uma introdução não foi bem feita, que não gerou interesse, que não despertou a curiosidade? Então, nós precisamos ter o cuidado. Coisas importantes que você não deve dizer na sua introdução. Tá aí, não diga essas coisas. O que eu não posso dizer, pastor? O que eu não posso dizer no início da minha fala? Eu não sei pregar. Por favor, não faça isso, né? Não faça isso. Deixa eu falar diretamente com você aqui, principalmente você que está iniciando. Não diga essa frase. Eu não sei pregar, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui e tal. Você vai ver que nós vamos apresentar outras frases ali. Por mais que você esteja nervoso, preocupado, você deve entender que você precisa transmitir confiança. Então nunca diga isso. Fala para mim, você já fez isso? Pode confessar o seu pecado. Escreve aqui embaixo. Você foi convidado para pregar, né? E aí uma das primeiras coisas que você disse foi isso aqui, foi cometer esse erro. São erros que nós não podemos cometer. Vamos dar uma olhadinha em outros deles? Vem para cá. Quando a gente olha aqui, a gente percebe também que algumas pessoas dizem que não preparou muita coisa. Ah, eu não sei pregar. Olha só, imagina se você disser, eu não sei pregar, eu não preparei muita coisa, né? E aí você já começa a despertar um desinteresse no seu público. As pessoas já não estão mais com vontade de te ouvir, porque é complicado você ouvir alguém que diz, eu não sei pregar, não preparei muita coisa, vamos ver o que Deus faz. Sim, Deus faz, mas nós precisamos nos preparar. Sabe, essas frases, elas passam insegurança. O pregador ele deve transmitir confiança, mesmo se ele estiver nervoso, né? Certa feita me falaram que o ministério pastoral é também um ministério patoral. Por que patoral? Não sei se você já viu um pato nadando num lago e ele tem uma serenidade no seu nado que a gente vê, uma tranquilidade, uma paz, transmite paz um pato nadando. Mas abaixo d'água, meu amigo, as perninhas dele estão assim muito agitadas para poder nadar. Mas ninguém sabe disso, ninguém percebe isso. O que eu estou querendo dizer para você é que se você estiver nervoso, por mais nervoso que você esteja, você precisa transmitir confiança, mesmo estando nessa condição. Sabe, querido, humildade não significa desvalorizar aquilo que Deus colocou em suas mãos, sabe? Então, não faça, não diga essas frases. Pode até ser que você já tenha falado, como eu disse há pouco, algumas dessas frases. Então, eu peço a você, comenta aqui, você já viu alguém falar isso? Você estava no culto e apareceu lá o pregador, foi apresentado e uma das primeiras coisas que ele disse foi alguma dessas frases aí. Eu não sei pregar, não preparei muita coisa, vamos ver o que Deus faz. Eu estava muito atarefado e aí não deu para eu me preparar bem e tal. Então, você não pode fazer isso. Não faça isso, porque isso vai atrapalhar a sua ministração, ok? Vamos adiante? O que eu preciso te dizer agora é sobre o que uma boa introdução ela precisa responder. Quais perguntas são essas? A pergunta que ela deve responder primeiro é sobre o que vamos falar. Então, quando você apresenta uma introdução,
para o seu público, você precisa, nessa introdução, acrescentar esta informação sobre o que nós vamos falar nessa introdução. A segunda que eu quero apresentar para você é por que esse assunto é importante. Ela precisa também responder a essa pergunta. E a terceira é o que Deus deseja nos ensinar hoje. Quando estas respostas elas ficam claras, a igreja acompanha a mensagem com muito mais atenção. Então fique atento, porque essas respostas precisam ser dadas. E aí eu quero falar agora sobre 4 maneiras de introduzir o seu sermão. A primeira maneira é fazendo uma pergunta. Perguntas, elas despertam a atenção, despertam o interesse. Veja essa pergunta aí. Por que tantas pessoas conhecem a Bíblia, mas vivem derrotadas? Já pensou o quanto de interesse, de curiosidade que essa pergunta pode gerar no seu público? Ela gera e vai gerar se você fizer essa pergunta. Uma outra forma é você contando uma breve ilustração. Quando você conta uma breve, nada de história muito longa, você está na introdução. Então, a sua história, a sua introdução, ela precisa ser uma introdução bem rápida, tá bom? A terceira maneira de você fazer uma introdução é você apresentar um fato da vida. Apresente um fato da vida, algo que todos vivem. Exemplo, o medo faz parte da vida de todos nós. Entende? Talvez você pode apresentar uma outra afirmativa do tipo, o tempo em que nós temos vivido tem sido tempos difíceis, né? Então são uma situação que você possa apresentar um fato da vida. O que é um fato? Algo real, algo concreto, algo que está todo mundo vivendo, que está todo mundo percebendo, está todo mundo experimentando. E a quarta maneira aí de se iniciar o seu sermão, ainda na introdução, é começando pelo próprio texto, tá? Começando pelo próprio texto é a forma mais comum, tá? E assim, mais fácil para pregadores iniciantes. Então você lê o texto e depois que você lê o texto, você dá o pano de fundo. O que é o pano de fundo? É contar para o seu público o seguinte: o que está acontecendo aqui nesse texto que nós lemos? É essa a ideia, é você explicar, né? Então, porque uma leitura nem sempre vai trazer uma ideia real daquilo que está acontecendo. Então, você pode fazer a contextualização do seu público, dando um pano de fundo do texto que você vai abordar. Vamos seguir adiante. Passando um pouco mais à frente, o que você deve evitar? Você não deve contar histórias longas, tá? Isso é uma coisa que você precisa evitar. Não conte histórias longas na sua introdução. Lembra do nosso primeiro slide lá da nossa primeira tela? A como montar uma boa introdução, uma introdução que prende a atenção do público. Lembra que ela estava cercada de ícones ali que representavam o tempo? Por quê? Porque o tempo é muito importante nesse contexto de pregação e de introdução da palavra. Então você não deve contar histórias longas, não faça isso. Não faça piadas sem necessidade. Veja, vez por outra, para dar uma descontraída e até mesmo para retomar a atenção do seu público, você pode fazer uma piada, né? Uma brincadeira do altar. E aí você ganha o público, você cai na graça do público, né? E isso ajuda você a retomar a atenção. Mas não faça isso se não houver necessidade. Não fale da sua vida durante vários minutos. Testemunhos pessoais são edificantes, são importantes, mas se você se alongar muito neles, você vai ter prejuízo, tá? Não pregue antes de começar. Você está introduzindo a palavra, mas você já começou a pregar. E você já viu pregadores que, por vezes, você está confuso, você não sabe se ele está introduzindo, se ele já está pregando, né?
a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a gente precisa ter cuidado com isso também. E outra, a introdução ela deve ser breve. Lembra, você está introduzindo um assunto, então ela precisa ser breve. Uma vez que nós estamos terminando essa tela falando do cuidado de não tomar muito tempo, o que nós vamos aprender agora? Nós vamos entrar sobre esse tema aqui, sobre essa pergunta, para poder responder para você qual o tempo ideal da introdução. Veja, uma boa introdução, ela precisa avaliar o tempo de ministração que eu vou ter. O ideal, talvez, mais assertivo que seja, você usar em torno de 10% do tempo que você tem para introduzir a tua palavra, tá? Então, se você tem aí um sermão de 30 minutos, tente utilizar no máximo 3 minutos na sua introdução. Mas digamos que você precisa de um pouquinho mais, não passe de 5 minutos. Então, um sermão de 30 minutos, você tem de 3 a 5 minutos para introduzir a sua palavra. Quando a gente olha então para um sermão de 45 minutos, a oportunidade que te deram é de 45 minutos, você pode fazer uma introdução aí de 5 a 7 minutos. Mas se você conseguir ficar nos 5, você vai ser bem sucedido aí. Não que ultrapassando você não vai conseguir fazer uma boa introdução. Depois disso daí, meu irmão, entre no desenvolvimento da sua palavra. Todo esse conteúdo está valendo a pena para você? Se está valendo a pena para você, me ajuda. Compartilha, comenta, curte, marca alguém, envia para alguém, melhor dizendo, né? Esse conteúdo para alguém que está começando a pregar igual você. Então você pode me ajudar dessa maneira. Eu vou agora deixar para você um exemplo prático, tá? E nesse exemplo prático, eu quero que você observe comigo o texto de Marcos 4, de 35 a 41, tá? É aquele texto que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiram. A gente sabe a história. Eu só comecei a ler para ambientar você. Veja que eu estou aqui preocupado em ganhar tempo, né? Mas a história o contexto Jesus fala, entra no barco aí, vamos passar para o outro lado. E nesse contexto de passar para o outro lado, uma grande tempestade, os discípulos ficam desesperados e Jesus está onde, irmão? Jesus está no barco, mas Jesus está dormindo. E a pergunta dele, não te importa que pereçamos? Jesus, né? Depois de ser despertado ali, ele então aquieta, calma a tempestade. E qual a introdução que eu poderia fazer para esse texto? Digamos que eu escolhi esse texto para pregar. A introdução que eu posso fazer está aí na sua tela. Ó. É um exemplo, é uma possibilidade. Então você pode começar dizendo: todos nós enfrentamos tempestades na vida. Algumas chegam servindo, outras parecem não ter fim, mas a grande pergunta é: onde Jesus está durante a nossa tempestade? Hoje veremos que, mesmo quando parece silencioso, ele continua no controle. Ora, uma introdução dessa gerou interesse, gerou conexão com o seu público, porque a tempestade é algo comum, ou seja, os momentos difíceis, as confusões, né, as coisas que fogem aos nossos controles, ela acontece constantemente. Então, é algo comum. Então, observe que essa introdução, ela desperta curiosidade, ela apresenta o tema e ela conduz ao texto. Isso é muito importante de você observar aqui, tá bom? Seguindo adiante, nós vamos fazer aqui rapidamente, que estamos terminando, o resumo da aula. Uma boa introdução, então, ela chama atenção, ela apresenta o tema, ela cria expectativa, ela conduz ao texto bíblico, é curta e objetiva. Então, uma boa introdução, ela cumpre todos esses requisitos aí. Ela vai chamar a atenção do seu público, apresentar o tema, criar expectativa, conduzir ao texto bíblico e ela também é curta e objetiva. Lembre-se, a introdução não é o sermão.
A introdução não é o sermão. Ela apenas abre o caminho para que a palavra de Deus seja anunciada. Então fique atento a isso, tá? Eu vou deixar para você um desafio nessa semana, tá? Qual é o desafio? Escolha um texto bíblico. Depois que você escolher esse texto bíblico, escreva 3 introduções diferentes para o mesmo texto. Então eu vou te dar aqui abaixo, ó, a primeira. Faça uma introdução usando uma pergunta. A segunda, faça uma introdução usando uma ilustração, uma história. E faça uma introdução começando diretamente pelo texto, isto é, apresentando o pano de fundo do texto. Pastor, eu tenho que fazer esse exercício? Veja, você não é obrigatório, nós estamos num curso gratuito, né? Um curso que está preparando você para ministrar a palavra. Mas esse exercício vai ajudar você a desenvolver a criatividade e a segurança. Então, se eu fosse você, eu faria isso, ok? E vou deixar também uma tarefa para casa. Qual tarefa, pastor? Quero que você grave um vídeo de 2 a 3 minutos contendo apenas a introdução da mensagem, tá? Então você vai gravar um vídeo, você vai ficar ali na frente de um celular, de uma câmera, e você vai gravar um vídeo de 2 a 3 minutos contendo apenas a introdução da mensagem que você quer pregar, ok? Depois o que que você vai fazer? Depois você vai assistir ao vídeo e vai responder a estas perguntas aí, ó. A introdução despertou interesse? Ela levou naturalmente ao texto? A introdução foi objetiva ou longa demais? Uma boa introdução não faz a igreja admirar o pregador, faz a igreja desejar ouvir a palavra de Deus. Isso é muito poderoso que eu acabei de te dizer. Veja, a proposta de uma boa introdução não é que você gere admiração no público pela sua pessoa, mas é que você gere neles o desejo por ouvir a palavra de Deus. Nós estamos caminhando aqui para o encerramento desta aula sobre introdução. Conta para mim, foi útil para você essa aula? Comenta aqui abaixo, agora mesmo, sabe? Me ajuda a distribuir esse nosso conteúdo. Foi legal essa aula? Valeu para você? Então, em nome de Jesus, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha, envia para um amigo e certamente ele será abençoado. Chegamos então aí ao fim da nossa aula, né? Estamos terminando, concluindo aqui a nossa aula. Se esse conteúdo foi interessante para você e você não assistiu a aulas anteriores, eu vou deixar um cardzinho para você aqui em cima, aqui abaixo, eu não sei exatamente onde, mas um card vai aparecer aí, é só você clicar e você terá condição de acessar a aula anterior, tá bom? Deus abençoe, graça e paz.